Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que nós chamamos carinhosamente de Igreja Batista Sal da Terra. É uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 até o 21. Previna-se contra a avareza. A palavra de Deus diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. No versículo 15, o Senhor Jesus disse: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que é traduzido em nossa Bíblia aqui por ganância, dependendo da versão que você tem em mãos, talvez você vai ler ganância, cobiça, avareza, pode ser fraudulência, extorsão. A palavra no original grego dá sentido amplo e qualquer dessas palavras tem a ver com o sentido da palavra que Jesus pronunciou ali. Este apego exagerado às coisas materiais e o desejo desenfreado de ganhar cada vez mais o tempo todo e ajuntar o máximo que puder é um pecado contra o qual Jesus procura alertar os seus discípulos para ficarem longe dele. Ele disse: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Tomem cuidado. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Neste breve enunciado, que é ampliado pela parábola que Jesus conta a seguir, nós somos levados a refletir em algumas coisas. Primeiro, pense no sentido da vida. O verso 15 diz: então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Se a vida não se resume ao que eu possuo, então o que é a vida? Por que eu existo? O que eu estou fazendo neste mundo, afinal de contas? Há algum propósito para eu estar aqui? O propósito da vida não é, e nós vamos dizer quais coisas o propósito não é. O propósito da vida não é prosperar e ficar rico. Embora você pode prosperar e ficar rico. Isso não é um impedimento, mas esse não é o propósito da sua existência. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens.
Quem disse para você que você é o que você tem, que você vale o que você tem, não conhece o verdadeiro valor da vida. Segundo, o propósito da vida não é viver o máximo que puder. Há pessoas que viveram muito e ao final da vida perceberam que não tinham vivido tudo que poderiam. Veja o testemunho de Jacó conversando com o faraó do Egito. Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Este homem estava com 130 anos. Foram poucos e difíceis, e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Jacó, com 130 anos, tinha a sensação de ter vivido pouco e de não ter vivido bem como poderia ter vivido. Então a vida não se resume a viver o máximo que puder. Também não é viver prazerosamente. Tem gente que pensa que o sentido da vida, o propósito da vida é o prazer. Então curta, aproveite, faça o melhor o tempo todo, só procure coisas boas o tempo todo. Não estou dizendo que você não possa experimentar coisas boas, mas este não é o propósito da sua existência. Há um propósito maior. Um homem que teve riqueza, teve fama, teve prazeres como poucos na terra tiveram acesso, foi o rei Salomão. E acreditamos que Salomão é o escritor do livro de Eclesiastes, e diz assim, lá em Eclesiastes, capítulo 2, do verso 1 ao 11, eu vou ler alguns versículos e vou dizer quando estou lendo qual versículo. Versículo 1 diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria nada vale. Versículo 3. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Se aquele homem, com 300 mulheres, inúmeras concubinas, com inúmeros escravos, com os utensílios da sua casa todos em ouro, com um trono de marfim, com tudo o que podia desejar, com tanta sabedoria, com tanta abundância, tinha de tudo. E ele disse, isso não é o sentido da vida, é inútil. Qual é o sentido da vida? Será que a vida tem algum propósito? Graças a Deus a vida tem um propósito. Deus faz tudo com um propósito. Provérbios capítulo 16, versículo 4, diz assim, o Senhor faz tudo com um propósito. Então há propósito sim. Até os seres humanos fazem as coisas com propósito. Isso aqui é um copo, serve para trazer água. Isto aqui são óculos, ajuda a enxergar. Este aqui é um relógio, serve para marcar as horas. Tudo que existe, existe para um propósito. Aqui é um fone de ouvido, facilita ouvir sem perturbar quem está ao lado. As coisas são criadas com um propósito e Deus também criou todas as coisas com um propósito. Quer saber qual é o seu propósito? Pergunte para quem te criou e ele vai te dizer para que ele criou você. Deus te fez para te amar. Ele não precisava de você, mas ele criou você para amar você. Sua vida só terá propósito, só terá sentido. Você só encontrará o propósito da sua vida se você decidir responder positivamente ao amor de Deus e receber o amor de Deus
por você. Deus, ele te ama tanto que ele deseja ter você perto dele por toda a eternidade. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, e neste mundo eu estou incluído, você está incluído. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Ele tem um propósito para você. Jesus disse qual foi o propósito dele. Ele disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida de realização. Há um propósito. A segunda coisa que nós devemos considerar, depois que Jesus disse que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, é sua segurança e bem-estar dependem do quê? Vamos reler o nosso texto dos versículos 16 até o 20. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Descansar, comer, beber, alegrar-se, parece ter tudo a ver com as nossas posses, não é verdade? Mas será que é isso mesmo? Nossa vida depende do quê? Será que a nossa vida depende do que nós conseguirmos ajuntar? É claro que não. Quando você chega ao mundo, você chega sem nada nas mãos. E quando você parte dessa vida, parte sem nada nas mãos. Deus cuidou de você desde o ventre. Cuida de você durante toda a sua vida na terra e quer cuidar de você durante toda a eternidade. Este é o sentido da vida. Aproveite a sua breve vida terrena para estabelecer um relacionamento com Deus. E o terceiro ponto que eu quero te convidar a meditar é: escolha o melhor lugar para guardar o seu tesouro. Versículo 21 diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus, falando aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você é rico para com Deus? Eu quero contar aqui uma história. Trata-se de um sonho. Certa madame, ela tinha uma empregada e ambas eram evangélicas. A empregada era aquela crente fervorosa, participava ativamente da vida da igreja, evangelizava, ofertava, dizimava, ela servia nos ministérios da igreja, e a madame, patroa daquela irmã que era empregada, também frequentava a mesma igreja, mas ela só ia de vez em quando o tempo estava muito favorável. Quando estava muito frio, ela não ia porque não gostava de frio. Se estivesse muito calor, ela não ia porque lá na igreja não tinha um bom ar-condicionado e ela não queria o desconforto de calor.
Se era um feriado prolongado, ela tirava para curtir o feriado. Só ia de vez em quando à igreja. Mas ambas eram crentes no Senhor Jesus. Então, no sonho daquela madame, ela sonhou que foi até o céu. E quando chegou lá no céu, um anjo começou a mostrar tudo para ela. E ela começou a ver aquelas casas lindas. E ela perguntou para o anjo, aquela casa linda de quem é? O anjo disse, essa é da Maria, a sua empregada. E aquela mulher falou, puxa, se a Maria tem uma casa dessas aqui, imagine eu, que já tem muito mais coisa lá do que a Maria. E o anjo foi andando com ela, é apenas um sonho, gente, isso aqui não é real, é só uma ilustração. O anjo foi andando com ela e as casinhas foram diminuindo de qualidade, até que chegou um ponto em que tinha um telhadinho assim, aqueles tipo puxadinho, meia água, as paredes não estavam terminadas, a rua não estava bem acabadinha. E aí o anjo disse para aquela madame, esta é a sua, minha senhora. Então ela assustada virou para o anjo e falou, mas como? Se a minha empregada tem uma casa daquelas e eu agora vou ter uma casa dessas? Então no sonho o anjo respondeu para aquela madame, acontece, senhora, que aqui a gente constrói a casa com o material que vocês mandam de lá para cá. Maria mandou muita coisa, a senhora não mandou quase nada. Estão me entendendo? É apenas um sonho. Mas Jesus falou que haverá galardão, que haverá recompensas, que haverá premiação para aqueles que se dedicarem. Paulo fala de coroa, fala de galardão, fala de tudo isso. E nós sabemos que nada do que nós fizermos para Deus ficará sem receber a devida recompensa. Jesus disse, quem der até mesmo um copo de água fria a um desses mais pequeninos, por ele ser meu discípulo, de modo nenhum deixará de receber o seu galardão. A minha pergunta para você hoje é, você está guardando riquezas perante Deus? O que você tem feito para o avanço do reino de Deus? Sua contribuição com os seus dons, com o seu empenho pessoal, o que você tem feito para a construção de uma linda casa lá em cima? O que você tem feito com os seus bens? Jesus disse, não acumulem tesouro na terra, acumulem no céu. Numa certa parábola, Jesus disse, ajuntai amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos com as riquezas desse mundo injusto. Você pode pegar do seu dinheiro, do seu recurso e investir num missionário, na vida de um pastor, no avanço da obra de uma igreja, e isso estará contribuindo para o avanço do reino de Deus. E Deus vai valorizar tudo aquilo que você está fazendo. Você pode ir pessoalmente fazer, e deve. Você pode orar para que a obra avance, e deve. E você pode também contribuir financeiramente para fazer avançar a obra de Deus. Eu louvo a Deus, porque os membros da Igreja Batista Sal da Terra são pessoas conscientes disso. São pessoas que dizimam com fidelidade, que ofertam com generosidade. E embora nós sejamos uma igreja pequena, estamos envolvidos em coisas grandes. Nós temos missionários na Ásia, pregando o evangelho para um povo que está necessitado de ouvir essa mensagem. Temos uma família traduzindo a Bíblia para um povo, para uma etnia que ainda não tem nem linguagem escrita. Nosso missionário está lá, no meio da selva, trabalhando com aquele povo, conhecendo o seu costume, sua língua, sua cultura, para dar a Bíblia a eles em sua própria língua. Graças à fidelidade e generosidade dos nossos irmãos envolvidos nisso. Nós temos famílias trabalhando com a igreja perseguida, fortalecendo a liderança desses líderes da igreja, capacitando-os, treinando-os, abençoando-os, e porque você tem nos apoiado. Temos equipes trabalhando com refugiados e sendo uma bênção na vida deles.
graças à fidelidade e generosidade de pessoas que entenderam que podem fazer uma riqueza para a eternidade. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.